Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte. Todos em sentido de oração, iremos orar para assim iniciar a nossa santa reunião. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai de amor, Pai de bondade, aqui nos encontramos, ó Pai, uma parte de teus filhos e filhas, todos reunidos na tua santa igreja, e temos a certeza também que muitos que estão em seus lares estão lembrando desta reunião que ora se inicia. Temos certeza também que Jesus, o Divino Salvador, nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe dos Filhos de Deus, a nossa querida e Santa Vó Rosa e o nosso querido irmão Aldo, está nos abençoando, está nos protegendo e nos amparando. Mas pedimos também ao Senhor, querido irmão Aldo, com todo o poder que o Senhor tem, que recebeu de Jesus esse poder, juntamente com a Santa Vó Rosa, abençoe todos aqueles irmãos, irmãs que estão em seus lares, que muitas vezes não puderam aqui estar. Também abençoe nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos internautas também, para que confiem no poder de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e coloquem em prática os ensinos maravilhosos que são mencionados nos boletins internos da Igreja Apostólica, porque é ensinos que vieram dos céus para todos nós, quando o nosso querido irmão Aldo, ao seu tempo, em nosso meio, sempre nos ensinou e continua também nos ensinando, porque é os mesmos ensinos que ele deixou para nós, e nós devemos colocar em prática. E temos certeza que se assim proceder em nosso viver, seremos felizes, seremos abençoados, seremos protegidos e amparados, mas para isso precisamos ter em nosso coração a humildade, o amor, a paciência, a fé, a coragem, para compreender e entender melhor os ensinos do Evangelho de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esta reunião está iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Oremos.
representamos o
Estimados irmãos e irmãs, iremos passar para a mensagem esta mencionada no boletim interno da Igreja Apostólica. São ensinos valiosos para todos nós. Devemos ouvi-la com muita atenção e meditar na mensagem. Os santos foram homens que nesta terra santificaram sua vida em Deus, resistiram às tentações, deixaram de pensar em si mesmo, procuraram realizar obras benevolentes a todos, praticaram gestos de pureza, amor, indulgências. São aqueles que foram salvos pela graça de Deus e de Jesus, e hoje do Consolador e do seu sucessor, e se assemelharam aos anjos, seres celestiais, puros e perfeitos, criados por Deus, tanto a mesma natureza espiritual e divina, porquanto Deus o fez à sua própria semelhança. Tal qual os anjos, os santos, são enviados a esta terra para proteger e amparar a todo filho de Deus, fiel e obediente. E sendo semelhantes a Deus, têm atividades, consciência, sabedoria, caridade, poder, justiça e todas as demais virtudes do Espírito Santo. Por isso faz parte do corpo de Deus. Porém, Jesus Cristo é o primeiro de todos eles. Ora, Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Como dissera o apóstolo São Pedro, antes, porém, anunciou o evangelho do reino dos céus para a salvação dos pecadores, com o objetivo de criar santos para Deus o Pai, de maneira que incluiu nas suas promessas a vida eterna e a participação do reino celestial para os humildes de coração, que vivessem com fé, em inteira submissão à vontade de Deus. Prometeu, como esta, na doutrina, a santificação dos fiéis, até que se tornassem semelhantes a Ele mesmo e pudessem formar com Ele e o Pai uma unidade espiritual perfeitíssima. Tanto é verdade que, em oração ao Pai, disse assim: rogo por estes e por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ensinando essa doutrina, o apóstolo São Paulo deixou registrado em Efésios. Assim ele registrou. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura
de plenitude de Cristo. E também afirmou: há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Também pela mesma doutrina explica o apóstolo São Pedro que os que vão crescendo em Cristo também vão crescendo em Cristo, tornam-se participantes de sua natureza divina. E para consumar a obra de salvação, criada e preparada, criação e preparo de santos para os céus, iniciada por Jesus, enviou Deus a Santa Vorrosa como Espírito Consolador e o santo profeta Irmão Aldo como supremo pastor para dispensar a esta igreja, isto é, a todos os fiéis apostólicos, a graça santificadora. Nela se reúnem todos os dons do Espírito Santo do Pai, os quais são exercidos com toda a sabedoria e absoluta perfeição. Cremos que ela e a direção desta obra em espírito e verdade, unida ao santo primaz Irmão Aldo. Por isso que se cumpriu a palavra do apóstolo São Paulo, que disse assim: quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Então os dons do Espírito Santo do Pai foram dados ao Consolador e ao seu sucessor para o aperfeiçoamento dos santos filhos de Deus nesta igreja. Ora, pela pregação e doutrina dos santos apóstolos, vemos que o corpo de Deus é a soma dos elementos espirituais da mesma natureza. Eis aí porque o apóstolo São Paulo disse também assim: o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Portanto, os salvos pela graça de Deus, santificados e preparados para os céus, e que foram levados e receberam seu galardão, devem ser amados, mesmo porque foram nos céus e conosco na terra, uma só família. Por conseguinte, devem ser venerados e respeitados. Portanto, são santos e trazem o nome do Senhor, já que foram uma unidade espiritual, um só corpo e um só Espírito. Dizemos que não há distinção de sexo. Na verdade, todos servem a Deus e conforme seu merecimento, recebe dele mais sabedoria e mais poder. Seja um santo ou uma santa. Pelas mesmas razões, defendemos a autoridade angelical das mulheres santas, tendo como exemplo Maria Santíssima, a quem o anjo Gabriel, enviado pelo Pai, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E também temos o magnífico exemplo da Santa Vorrosa, que mereceu o grande galardão de Espírito Consolador, da promessa de Jesus. Do mesmo modo, os que eram homens santos, a exemplo dos profetas, Moisés, Daniel e outros, e apóstolos, São Pedro, São Paulo, São Lucas, São Mateus, São João e outros, gozam da glória celeste e se acham nos céus com Cristo, porque foram formados por Ele, conforme esta doutrina. Todos são ativos e servem a Deus, a Jesus, ao Consolador e seu sucessor. E nós, como direção desta Igreja Apostólica, afirmamos que nesses dias
um povo santo formou-se nesta igreja apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, e um grande profeta de Deus, chegando a merecer a grande glória de tornar-se supremo pastor da promessa de Jesus, que é o nosso santo primaz, irmão Aldo. Desejamos a santificação de todos os irmãos que verdadeiramente creem, a fim de que sejam santos eternamente e participem da glória e do poder de Deus. Prezados irmãos, nós meditarmos nessas palavras é bem clara. Nós que aqui estamos, todos que servem a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com a sua obediência, com a sua consagração, com o seu amor, devemos a quem? A Jesus, o Salvador. A Jesus, o Salvador, o Filho do nosso Deus, nosso Pai. Mas Ele, com todo o poder, podemos afirmar, com certeza, convicto desta verdade. Ele formou nesta igreja apostólica a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A Santa Avó Rosa nasceu com dons, qualidades e virtudes especiais para ser uma santa de grande poder. É bem verdade, ela viveu à frente da igreja por 16 anos, como é do conhecimento de todos nós. Uma vida sincera, obediente, consagrada, servindo ao nosso Deus, a Jesus, em tudo. E nos preparou esta igreja apostólica. Formou esta igreja apostólica com toda a sabedoria, com toda a humildade, porque Jesus deu este poder para ela. Ela viveu à nossa frente. Muitos conheceram, claro, viveram com ela. Ela com mão forte e mão segura, sábia, corajosa, humilde, ensinou como deveria seguir todos nós, para nós ser santo, ainda na nossa vida presente. Por isso que devemos nós exaltar, glorificar o nome de Jesus e da Santa Avó Rosa, porque ela é tudo para nós, como Jesus é, né? Ela é tudo para nós. Ela cumpriu fielmente o seu ministério, ensinando com amor, com carinho, aconselhando tantos quantos tiveram o privilégio de ser aconselhado por ela, com aquele amor sincero, sempre querendo o bem. Então vejam que ela é uma santa de grande poder e está nos céus. Podemos afirmar com toda certeza, ao lado de nosso Deus, nosso Pai, ao lado de Jesus. Ela, cumprindo a sua missão, ela subiu aos céus vitoriosa, com todo o poder, mas não deixou órfão. Não deixou órfão. Por quê? Todos pensavam, o que será de nós sem a Avó Rosa? Mas no momento certo, o nosso irmão Aldo foi manifestado a todos nós, sendo dela herdeiro de todos os dons dela, para dirigir esta igreja. E dirigiu sim, com mão forte, mão segura, como é do conhecimento de todos nós, por 44 anos. Muitas lutas, mas muitas vitórias. Ele também foi preparado por Jesus. Ele também foi preparado por Jesus, igual a Santa Avó Rosa. E a Santa Avó Rosa, por ser preparado por Jesus, também preparou o nosso estimado irmão Aldo. Nosso estimado irmão Aldo viveu em seu corpo físico ao nosso lado por 44 anos, nos ensinando o caminho da verdade, o caminho da salvação. Temos dúvida? Não, não temos dúvida. Então, por isso que todos que creem na mensagem da Igreja Apostólica, que é a mensagem de Jesus, a mensagem da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todos que creem na mensagem e colocam em prática em seu viver,
com humildade, serão felizes e serão abençoados. Então nós somos santos, porque fomos preparados pelo nosso querido irmão Aldo. Então devemos assim agir e também valorizar muito, irmãos, o ministério do irmão Aldo. Se não fosse Jesus com todo amor em formar a Santa Avó Rosa, formar o nosso santo irmão Aldo, o que seria de nós? Não sabemos. Não temos nem como imaginar. E hoje nós temos tudo. Nós temos tudo o que é de bom. Nós temos doutrina, disciplina, que é o conjunto de regras que rege a Igreja Apostólica. E hipótese alguma vai ser mudada. Não. Não é porque o nosso estimado irmão Aldo não está ao nosso lado em seu corpo físico. Ele não está em seu corpo físico. Mas cremos e confiamos de todo o coração que Ele está ao nosso lado. Ao lado dos fiéis. Ao lado dos fiéis. Ao lado dos ouvintes do programa Hora Milagrosa, dos internautas. Então precisam que sejam humildes. E todos nós precisamos da humildade. O ponto fundamental é a humildade. Aquele que é humilde vence. O arrogante, o que carrega o eu. Não. Os céus é dos mansos e humildes de coração. É palavra de Jesus. Então nós devemos valorizar muito os ensinos da Igreja Apostólica. Porque os ensinos que nós recebemos, irmãos, são ensinos que o nosso santo irmão Aldo nos transmitiu quando ele estava em seu corpo físico. Então vejam que é valiosos. Então nós devemos ser santo. Nós devemos ser santo. Ainda na nossa vida, no corpo físico. Mas para ser santo, precisamos obedecer os ensinos daqueles santos que viveram nesta terra. Que hoje é santíssimo e está no céu. Está nos céus, mas está sempre ao nosso lado. Onde estiver um apostólico fiel, sincero, obediente, ali tem santos e anjos. O nosso irmão Aldo está presente, ajudando, protegendo e amparando. Para isso, precisamos, claro, de ser humildes e valorizar muitos ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Não querer hipótese alguma, irmãos, hipótese alguma, nos enfraquecer. Nós temos que sempre reavivar mais, ter mais ânimo, mais fé, mais coragem, mais humildade. Nós temos que ter mais humildade. Somos humildes, procuramos ser mais humildes. Porque os céus é dos mansos e humildes de coração. Temos que agir desta forma. Amar uns aos outros, sem distinção. Sem distinção. Mas um amor sincero. Dentro daquilo que o nosso querido irmão Aldo nos ensinou ao seu tempo. Se assim fazemos, irmãos, seremos felizes, seremos abençoados e seremos protegidos em todo o nosso viver. Pode até pensar, será que eu estou no meu trabalho, estou sozinho? O corpo físico ali está sozinho. Mas ao lado de um apostólico ou apostólica fiel, ali tem santos e anjos poderosos. Santos e anjos poderosos. Está ao lado, ajudando, protegendo e amparando. Nós devemos ter ânimo, ter fé, coragem, nada nos desanimar. Por mais difíceis que surgirem as lutas em nossas vidas, não podemos desanimar. Nós temos que seguir em frente. Nós estamos em um barco, e um barco seguro, que tem à sua frente um grande comandante, que é o nosso querido irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. Podemos afirmar que eles estão ao lado, fazendo com que todos sigam firme, atuante. Por isso, estimados irmãos, nós não podemos ser aquele apostólico, digamos, qualquer coisinha ter medo. Não, tem que ter medo sim, de fazer coisas erradas. Mas coisa certa não. Coisa certa nós não podemos ter medo, temos que se sentir feliz em fazer. Temos que ser apostólico fiel. Como tem um hino do Inário que fala assim: avante, avante, filho de Deus. Temos que ser assim. Temos que ser assim. E se nós agirmos desta forma, temos a certeza da nossa vitória. Temos certeza da nossa salvação. Nós estamos
vivendo no mundo, claro, mas do mundo não pertencemos. Pertencemos ao reino do céu na nossa vida presente, se seguimos os ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, esses ensinos que é transmitido para nós, com êxito, com sabedoria. Então precisamos de valorizar, irmãos. Ser um apostólico sincero. Ser um apostólico que valorizem, devemos valorizar os ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vejo que esses dois santos de grande poder, formado nesta igreja, está nos céus. Está nos céus. Mas está presente em todas as nossas reuniões. Pode ser a reunião com a quantidade de irmão que for. O nosso irmão Aldo está presente. A Santa Avó Rosa também. Sabe por quê? A igreja apostólica é fruto do amor do nosso irmão Aldo. É fruto do amor dele, de Jesus, da Santa Avó Rosa e dele. Nos céus ele está com todo o poder para abençoar, proteger a todos que merecerem e que sejam humildes e aceitar a mensagem do Evangelho do Reino dos Céus. A mensagem dele, Jesus, que foi transmitida a Santa Avó Rosa transmitiu à igreja e o nosso querido irmão Aldo, ao seu tempo, nos transmitiu. E hoje o Conselho Deliberativo, com conhecimento, transmite para nós. Então, vamos, digamos, valorizar. Não mudou nada e nem vai mudar. Temos que se aperfeiçoar mais. Temos que se aperfeiçoar mais. Cada vez da nossa vida, procurar se aperfeiçoar. Porque esses santos ajudam, claro. Mas precisamos fazer a nossa parte. Temos que ser humildes. Ajuda os ouvintes do programa Hora Milagrosa a conhecer melhor. Ajuda os nossos internautas também. A toda a Irmandade Apostólica de um modo geral. Mas, bem claro, os que forem humildes. Porque os céus é dos mansos e humildes de coração. Aqueles que forem humildes, vencerão. E aqueles que não forem humildes, a justiça de Deus é aplicada, conforme a justiça dele, Deus, o nosso Pai. Então, devemos, irmãos, valorizar esses ensinos maravilhosos, fazer sempre esforços para não faltar às reuniões. Não faltem às reuniões, a não ser um motivo de trabalho, escola, ou até mesmo problema de saúde. Um motivo justificado, o irmão Aldo conhece, ele sabe. Ele sabe. Devemos, uma igreja bem frequentada, com amor, ela é vitoriosa. Principalmente a igreja apostólica a qual nós se referimos, que é onde nós recebemos os ensinos valiosos para todos nós. Estimados irmãos, guardem essa mensagem em seus corações. Valorizem os ensinos do Evangelho de Jesus. Valorizem os ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu convido, por gentileza, os que estão sentados a ficarem em pé. Nesta hora de oração, ó Santa e bendita Rosa,
Todos têm a oportunidade de fazer as suas orações, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Peçam a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, o que cada um de nós precisamos para a nossa vida. Os nossos internautas também. Eleve os seus pensamentos a Deus, a Jesus e a esses santos e peçam. Esses santos têm poder para abençoar. Basta crer e confiar. Pode orar. Amém. Graças a Deus. De número 179 de nosso cenário. Graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor, pois Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz do Espírito Consolador. Glorioso Deus e bondoso Pai Celestial, chegamos ao término de uma reunião. Temos certeza, ó Pai Santo, que iremos colocar em prática com mais intensidade os ensinos de Teu Filho amado, os ensinos da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E cremos e confiamos que o Senhor, querido irmão Aldo, com todo o poder que o Senhor tem, está nos ajudando, está nos protegendo e está nos amparando também. Mas pedimos ao Senhor, com todo o poder que o Senhor tem, que recebeu de Deus o Pai e de Jesus, abençoe todos aqueles irmãos que, na simplicidade de seus corações, colocaram os seus nomes nessa caixinha de pedido de oração, pedindo algo para o seu viver. O Senhor conhece o coração de cada um. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que cada um merece. Conceda para eles, conforme o merecimento de cada um, muita saúde, muita paz, muita união, muito amor e muita alegria também. Mas pedimos ao Senhor, querido irmão Aldo, que juntamente com a Santa Vó Rosa e com Jesus, abençoe toda a Irmandade Apostólica, todos os ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos internautas também, dando-lhes sabedoria, humildade, paciência, força e fé e muita coragem. Que a graça e a bênção de Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, de Jesus o Salvador, da nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe dos Filhos de Deus, da Santíssima e querida Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, e do nosso querido irmão Aldo, esta paz, este amor, esta união e esta felicidade permaneçam em nosso viver, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém.